Eu sempre pergunto para os convidados aqui, conta um pouco para a gente aí como é que foi esse processo seu de conversão, de entendimento sobre que você chegou aquele dia, poxa, eu entendi do que Deus me salvou. Como é que foi esse processo? Eu diria como é que está sendo esse processo, né? Porque eu acredito que a conversão, propriamente dita, muitas pessoas têm essa experiência, como você disse, né, que passam por um momento na vida, né, que tem uma reviravolta e tal, mas dali para frente ela é um processo, né? As pessoas Uhum, não mudam da noite para o dia, né? É um processo de se tornar mais parecido com Cristo, né? Com aquilo que a gente vê nas Escrituras, com aquilo que Cristo ensinou, com o Evangelho dele, e a gente vai se moldando dia a dia, né? Eu estou uhum, caminhando nesse processo. Quando eu era mais novo, eu sofri um pouquinho, na adolescência, assim, que a gente, pelo menos assim, poxa, eu tenho 42 anos, né? Vamos botar aí, sei lá, 25, 26 anos atrás, teve uma febre, assim, de testemunhos. Surgia fita cassete com testemunho, esse testemunho aqui do cara lá que contou que ele vivia no cemitério, comia cadáver e era necrófilo, não sei o que lá, e se converteu a Cristo. Aí a gente tinha um outro lá que era de um, sei lá, o cara era assassino, matou não sei quantas pessoas e se converteu a Cristo. Acho que teve uma época que teve um pouco uma febre disso aí. uhum, E aí eu confesso que eu ficava um pouco decepcionado, que eu dizia assim, eu já estou na igreja, eu fui criado na igreja, eu já estou aí, não me aconteceu nada assim ah, de muito radical que causasse um racha na minha vida, né? E, cara, como eu já tinha ouvido alguns episódios, né, Eu, um jovem teólogo, e eu vi que você fazia essa pergunta e eu estava pensando a respeito da minha trajetória. E, cara, eu vejo que eu sou um abençoado, cara, nesse sentido, sabe? De ter nascido num lar cristão, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, poxa, desde pequeno, ter tido a oportunidade de ouvir da palavra, de aprender ali na classe de crianças, histórias bíblicas relativas à criança, para o entendimento da criança, e depois adolescência, depois mocidade. E isso tudo foi um processo, né, que se estende aí ao longo de 42 anos. E o uhum, meu entendimento foi sendo moldado ao longo desse tempo. Isso não quer dizer que, por ter vivido ou ter crescido na igreja desde bebê, que minha vida tenha sido um exemplo de santidade para as pessoas, né? Meti o pé na jaca muitas vezes na minha vida, talvez não tantas vezes, mas algumas vezes na minha vida. Errei muito, fiz muita besteira, mas a raiz do que foi plantado na minha vida desde criança não me permitiu que eu me afastasse dos caminhos de Deus. E eu costumo dizer assim que se teve trovão, chovendo bastante aqui, né? eu para ver a luz ali atrás agora. Tá piscando lá, que tá chovendo muito. Mas teve uma vez, por volta de 2007 ou 2008, se eu não me engano, quando, embora estando na igreja, eu estava vivendo uma vida que hoje, com certeza, eu sei, na época eu já sabia, obviamente, né, que não agradava a Deus, não era um exemplo, não era um bom testemunho de um verdadeiro cristão. Uhum, Mas é aquela coisa que a gente vai vivendo, né? Aí tem um lado ruim de você ter sido criado na igreja desde pequeno. Você se acostuma, liturgicamente falando, você se acostuma a frequentar a igreja, você se acostuma com o serviço religioso. Aquilo na minha vida, naquele momento, quase que se tornou um encontro social, que você vai porque você sempre foi, né? sim. Tem os amigos, tudo mais. Exato, exato. E por volta de 2007, 2008, eu fui num culto, numa Assembleia de Deus. E naquele dia a pregação falou muito comigo e exatamente sobre esse tema, de você que está afastado, efetivamente, né, o seu coração está longe de Deus, você está vivendo uma vida que só você às vezes sabe que é reprovável diante de Uhum, Deus e às vezes enganando as pessoas, né, com a sua aparência externa, né, frequentando a igreja. E aquele dia aquilo falou muito comigo. E se tem um dia assim que houve, eu senti a necessidade de me decidir novamente, ou publicamente, sabe? E uhum, chegar ao ponto assim de levantar a mão e ir à frente da igreja, assim, porque aquele dia ali para mim foi uma definição, sabe? Uma redefinição da minha vida cristã, né? uhum, E houveram alguns outros momentos assim de dúvida da minha fé em que por razões que não cabe eu falar aqui, mas eu
cheguei ao ponto de cogitar tomar algumas decisões muito extremas na minha vida e que prejudicaria a vida de outras pessoas por algum mal que uma pessoa me fez, e tomado de muita ira, sabe? Eu pensei em fazer uma besteira até. E naquele momento eu senti o Espírito Santo falar comigo. Foi a minha, talvez, segunda retomada, assim, ó, em que eu sabia que o que habitava em mim era o Espírito Santo de Deus, que é quando puxa a gente para trás, né? E fala assim, vai lá, faz o que você quer fazer e mostra para você mesmo que tudo que você aprendeu ao longo desses anos, tudo que você ouviu, tudo que você pregou, tudo que você disse para outras pessoas, que isso tudo é uma fantasia, né? E eu louvo muito a Deus por essas duas ocasiões que me marcaram muito que era Deus me trazendo de volta para perto dele, né? Embora nessa segunda oportunidade que eu contei agora tenha sido mais um rompante do que uma vida que eu vinha vivendo, longe de Deus não era o caso, né? Mas esses dois momentos assim me marcaram bastante.